quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 4. E faremos a leitura do verso de número 12. 1 Timóteo, capítulo 4, o verso número 12. A palavra do Senhor diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Você pode dizer amém? Aleluia. Pai, nós estamos diante da sua palavra. Nós reconhecemos que a sua palavra é a sua voz falando ao nosso coração. E nós agora nos colocamos diante do Senhor, desejosos por ouvir ainda mais da sua palavra nessa noite. Fala, Senhor, ao nosso coração. Nós queremos te ouvir e nós queremos dar respostas àquilo que o Senhor há de nos falar nessa noite. Nós oramos no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Eu acredito que você há de concordar comigo quando declaramos que nós vivemos dias difíceis. Amém? Nós vivemos dias de confusão, nós vivemos dias de desordem, nós vivemos dias de decepções, e realidades como essa têm tomado cada vez mais o seu lugar entre nós. Nós podemos muito bem declarar que nós vivemos um tempo caótico ou um tempo de caos, e isso em todos os segmentos que podem alcançar a nossa vida. Então, diante disso, eu posso declarar para você que sem uma intervenção drástica e corretiva da parte de Deus, o resultado final ele será catastrófico. Nós precisamos de uma intervenção divina. E a boa notícia é que o Senhor está empenhado em intervir em nossas vidas. Você pode dizer amém? Aleluia. Agora é preciso entender que Ele nada fará senão através de nós mesmos. Ele nada fará se não for através da sua igreja. Porque, como temos declarado, a igreja do Senhor é o corpo vivo de Jesus na terra. A igreja do Senhor é o meio que Ele mesmo escolheu para então se mover e estabelecer aquilo que é a sua vontade, amém? A igreja do Senhor, querido, ela é sal da terra, disse o nosso Senhor Jesus Cristo, e ela é também luz do mundo, amém? O apóstolo Paulo, declarando acerca da igreja, ele disse assim: olha, Cristo em vós, esperança da glória. Portanto, através da vida da igreja, que é a expressão, de Jesus hoje na terra, em nosso meio, há uma esperança, amém? Então, em um mundo carente de modelo, um mundo carente de um padrão a ser seguido, a igreja ela é desafiada pelo seu próprio Deus a ser exemplo. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. O apóstolo Paulo falando a Timóteo: ser exemplo. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: seja exemplo. Aleluia. Observe ainda o que Paulo declarou aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, capítulo 3, abra sua Bíblia comigo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, dos versos 7 a 9. A palavra do Senhor diz assim: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum,
mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque tivemos autoridade, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para imitardes. Diga comigo, mas para dar a vocês exemplo para imitardes. Querido, perceba que Paulo assegura que se tornou um modelo, que se tornou um exemplo a ser imitado, amém? A palavra aqui traduzida por modelo ou exemplo nessa passagem vem do grego tipos, e ela se refere aqui a um carimbo ou um selo que é pressionado, que é colocado sobre o papiro. Então ele está falando de uma impressão que é ali testificada. Então nós entendemos aqui, olha, que ser modelo é deixar uma impressão, amém? Então o que é que o Senhor está falando para mim e o Senhor está falando para você, igreja do Senhor, como o corpo vivo de Jesus na terra, como a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, como os seus representantes legais? O que o Senhor espera de mim e de você é que nós possamos causar a impressão do reino dos céus na terra, amém? Esse é o chamado do Senhor para a minha vida e também para a sua vida. Nós somos chamados para deixar uma marca, nós somos chamados para deixar um legado. Queridos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele se faz presente na vida de alguém, as circunstâncias elas são mudadas. Nós vemos aqui, tivemos o testemunho vivo nessa noite através do nosso irmão Gedaías. Então entenda, impressões importam. E é preciso entendermos que todos os olhos estão voltados para você e para mim. Às vezes nós podemos achar que não, mas nós somos notados, nós somos observados. E a palavra do Senhor está declarando para nós que nós devemos então deixar marcas, que nós devemos deixar um legado. Agora, para isso, é preciso entendermos que nós precisamos ser íntegros no nosso chamado, amém? Que marcas você tem deixado? Qual a impressão que tem tido acerca de você? Qual o legado que nós temos estabelecido? Herança é aquilo que nós deixamos para os nossos filhos, mas legado é aquilo que nós deixamos nele. Então nós somos chamados a deixar não somente uma herança, mas também deixar um legado, ou seja, uma continuidade. E essa continuidade é a marca de Cristo que está em nós, é a realidade do Evangelho que nos alcançou, que nos transformou, que nos fez nova criatura. Então nós somos chamados a deixar esse legado. Então nós temos uma impressão a deixar. E que impressão nós temos deixado? Então, meus amados irmãos, precisamos ser íntegros, como declarei no nosso chamado. Mas o que é integridade? Integridade significa ser completo, sem falta de nenhuma parte. E aí você pode dizer assim: como então pode haver integridade em nós? Porque nós bem sabemos que nenhum de nós somos completos em nós mesmos. Mas esse é o chamado do Senhor para a nossa vida. Eu queria declarar para você, alguém disse, olha, que de uma forma simples, integridade é a coragem necessária para fazer a coisa certa, amém? Portanto, o Senhor, Ele quer encontrar em mim, o Senhor, Ele quer encontrar em você a coragem necessária para que nós possamos fazer a coisa correta. É a coragem necessária para viver uma vida de retidão diante de um mundo corrupto. É nós deixarmos a marca de Cristo diante de tanta corrupção, mas nós mostrarmos que há uma justiça que prevalece. Aleluia. Então, amados, olha, integridade é como somos diante de Deus quando ninguém nos está vendo. Porque olha, nós podemos muito bem aparentar ser sem sermos.
E nós, às vezes, nos preocupamos tanto com aquilo que é visto, com aquilo que é notado, que acabamos por não dar a devida importância ao que de fato deve ser dada importância, que é o que realmente somos. E o Senhor, Ele sabe quem verdadeiramente somos. Então, integridade é como somos diante dEle quando nós não somos vistos, quando nós não somos notados. Agora, eu quero chamar a sua atenção porque a palavra de Deus nos diz que nós não somente somos chamados a ser íntegros, mas nós somos chamados também a ser exemplo, amém? E exemplo, querido, é aquilo que é visto, é aquilo que é notado. Agora, somente poderemos ser exemplo se houver integridade em nós. Então nós somos chamados para ser íntegros e então sermos exemplo. Você tem me ouvido falar muito a respeito disso, de que nós não podemos corromper a nossa influência pelo desejo da afluência. Sim, é verdade que nós queremos alcançar o maior número possível de pessoas, mas nós não podemos nos corromper no processo. A palavra de Deus está dizendo para nós ser exemplo. Assim diz o Senhor, seja exemplo. E eu quero compartilhar com você alguns exemplos práticos que são mencionados aqui pelo apóstolo Paulo, que o Senhor espera na minha vida e na sua vida. E o primeiro deles é quando ele diz assim, olha, seja um exemplo na palavra. Diga comigo, ser exemplo na palavra. Aleluia. Amados, é na vida cotidiana que nós devemos deixar as impressões dos céus na vida das pessoas. Talvez seja muito fácil chegar aqui e causar uma boa impressão, mas é no dia a dia do nosso viver que nós devemos causar impressões, e digo, impressões boas. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ser exemplo na palavra. Então ele começa falando sobre a nossa maneira de falar. Isso parece soar tão simples, mas vamos admitir que controlar a nossa língua não é algo tão fácil. Não é verdade? Não é algo tão fácil. Isso é tão verdade que o apóstolo Tiago, ele disse assim, capítulo 3, verso 2 da carta que escreveu, se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aleluia. Então, amados, não é à toa que Paulo está instruindo o seu filho Timóteo, dizendo, seja exemplo na palavra. Aleluia. Controle a sua língua e você poderá controlar todo o seu corpo, amém? E eu quero chamar a sua atenção, Provérbios capítulo 18, 21, a palavra diz assim, olha, a língua ela tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Aquilo que falamos tanto pode trazer vida como também trazer morte. E é por isso que nós somos chamados como igreja do Senhor a sermos exemplo na palavra. E não somente aquilo que falamos tem o poder de promover a vida como também a morte, mas como também nos disse o nosso Senhor Jesus Cristo, que por toda a palavra inútil que nós falarmos, ou nós seremos condenados, ou nós seremos justificados. Ele disse isso em Mateus capítulo 12, os versos 36 e 37, olha, de toda palavra incoerente que os homens proferirem, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Num tempo de completo descrédito na palavra, o Senhor está dizendo para nós, eu vos tenho chamado a ser exemplo. Querido, nós vivíamos um tempo onde as pessoas falavam e cumpriam aquilo que falavam, mas hoje isso é praticamente banal. As pessoas já não dão mais crédito àquilo que é falado, àquilo que é dito. E o pior de tudo é que isso tem nos alcançado como igreja do Senhor. E a palavra do Senhor está dizendo para nós, você tem uma palavra. Sabe,
Eu fico encantado quando a palavra de Deus fala acerca do profeta, me fugiu o nome dele agora, que ungiu Davi, Samuel, o profeta Samuel. A Bíblia diz que o Senhor era com Samuel e nenhuma das suas palavras caía por terra. Um homem de palavra. Aquilo que ele dizia se cumpria. Então, meus amados irmãos, nós somos chamados a ser assim. Eu quero que você entenda a profundidade disso. Olha, as palavras que você diz se tornam a medida da sua espiritualidade para muitas pessoas. Você já parou para pensar nisso? As palavras que você diz se tornam a medida da sua espiritualidade para muitas pessoas. Nós precisamos, sim, levar a nossa palavra mais a sério. Nós temos que ser como o nosso Deus. Aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Aquilo que Ele diz, Ele faz. Então a nossa palavra tem que ser uma palavra da qual o Senhor seja conosco, assim como foi com Samuel. Então o Senhor está dizendo para nós, olha, num tempo onde todos têm comprometido a sua palavra, eu tenho escolhido um povo, eu tenho separado um povo, eu tenho chamado um povo para prezar pela sua palavra, amém? O Senhor Jesus Cristo, Ele disse assim, olha, que a vossa palavra, o seu sim seja sim, o seu não seja não, porque o que passa disso é de procedência do maligno. Então o Senhor está querendo encontrar em nós, homens e mulheres que sejam exemplo na palavra, amém? Que não comprometam e nem se comprometam, mas que o seu sim seja sim e que o seu não, seja exemplo na palavra, assim diz o Senhor, amém? Porque se o Senhor encontrar integridade, querido, na nossa palavra, se o Senhor encontrar temor na nossa palavra, você pode ter certeza que a nossa palavra não cairá por terra. Aleluia. Ser exemplo na palavra, diz o Senhor. Mas o apóstolo Paulo também fala a Timóteo dizendo, ser exemplo na conduta, ser exemplo no teu procedimento. Sabe, a maneira como você fala ou o que você fala é extremamente importante, amém? E a sua conduta seguirá a sua fala. Não é verdade? O pastor Paulo fala sempre sobre isso aqui, né, pastor? Então você pode ter a certeza, querido, que você vai reproduzir aquilo que você fala. É por isso que nós devemos estar sempre diante da palavra de Deus, a palavra de Deus falando ao nosso coração, porque nós vamos reproduzir aquilo do que está cheio no nosso coração. Então o Senhor está dizendo assim para nós, olha, na tua conduta, no teu modo de ser, no teu modo de agir, no teu modo de viver, você é exemplo. Ah, meus amados irmãos, o mundo está carente de bons exemplos. Isso tem a ver com uma vida justa, amém? É você se comportar adequadamente e com ordem. Ainda que para isso nós tenhamos que andar na contramão do mundo, mas nós somos chamados a ser exemplo. Nós somos chamados a testificar da vida que nós carregamos em nós, a vida daquele que nos vivificou, o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, olha, você deve ter um procedimento que reproduza o reino dos céus na terra. Precisamos entender que, ainda que estejamos na terra, o nosso reino não é da terra, mas nós estamos aqui para estabelecer o nosso reino na terra, amém? Então nós somos cidadãos do céu, a palavra do Senhor assim declara. Então qual é a nossa maneira de viver? Qual é a nossa maneira de proceder? É a maneira do reino dos céus, a maneira do reino de Deus, aleluia. Então o reino de Deus, ele tem que ser visto na minha e na sua maneira de proceder. É o chamado do Senhor para as nossas vidas. Isso é o mínimo que o Senhor espera daqueles que são chamados pelo seu nome.
Então olha, você fala e você se comporta de uma maneira que você sela como um selo a vida das pessoas que você influencia. Nós somos modelo, nós somos um tipo dos céus, amém? E nós devemos carregar isso aonde quer que nós formos. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele promove caos, anarquia, confusão, mas Jesus, ele veio para restaurar a ordem, amém? A palavra de Deus diz, olha, para isso se manifestou o Filho de Deus, para aniquilar, para destruir as obras do diabo. E ele veio para roubar, para matar e destruir. Mas o Senhor disse, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então nós somos promotores do reino dos céus, aleluia. Então, querida, a tua vida, ela tem que falar, a tua maneira de proceder, ela tem que falar. É como alguém disse, olha, pregue, se necessário, com palavras. Então, a sua vida, ela é uma voz. As pessoas têm que olhar para mim, para você, e verem em nós a glória de Deus. Aleluia. Quando Jesus entra na sua vida, a sua conduta muda. E então você se torna um exemplo de procedimento. Glória a Deus por isso. Então nós somos chamados a ter uma palavra que bendiz o nome do Senhor. E nós somos chamados a terem atos que, sabe, se aliam à nossa palavra e que testificam a glória de Deus, amém? Mas a palavra do Senhor também diz assim, olha, ser exemplo no amor. Amém? Você já parou para pensar que tamanha responsabilidade? Ser exemplo no amor. E é interessante que a expressão amor aqui no original é ágape. É um amor que aponta para um amor que se doa, para um amor que é incondicional, para um amor que se entrega. Esse é o tipo do amor do qual nós somos chamados a ser exemplo, amém? A palavra de Deus, ela nos ensina que Ele nos amou quando éramos inimigos seus. E agora Ele está dizendo, vocês são um exemplo, vocês devem reproduzir o amor com o qual eu os tenho amado. Queridos, não havia nada de bom em nós para que Ele nos amasse, mas Ele nos amou, e agora nós somos chamados a amar a sua maneira. Nós conhecemos um amor baseado na troca. Nós amamos aquele que nos ama, fazemos o bem àquele que nos faz o bem. Mas o Senhor está dizendo, o amor com o qual vocês devem ser exemplo é um amor incondicional. Você vai amar aquele que não merece, você vai amar aquele que não é digno, você vai amar aquele que talvez até lhe prejudique. Mas esse é o amor com o qual eu lhe tenho amado, e esse é o amor que você deve ser exemplo. Nós somos chamados, queridos, a nos doar, a nos entregar, a nos lançar em amor. Esse é o chamado da igreja do Senhor. Agora olha que coisa linda. Não somente ame, mas seja exemplo de amor. O padrão, ele se torna ainda mais elevado. O que Paulo está declarando é que a nossa fala, o nosso procedimento e as nossas expressões de amor, elas refletem o reino dos céus na terra, querido. Eles precisam conhecer a verdade revelada da palavra de Deus. E é interessante porque essa palavra, ágape, ela é uma palavra que ela se aplica à realidade da vida em família. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque talvez nós vivemos em toda a história da humanidade os dias mais difíceis para a vida em família. Nós vivemos uma realidade de completa desconstrução da família aos moldes de Deus. E não existe outro tipo de se viver em família senão ao seu molde, porque foi Ele quem assim criou, amém? Então olha que coisa interessante.
que a palavra está dizendo para nós é que nós devemos viver esse amor em família, onde os atos de amor devem ser incondicionais, doadores e de entrega dentro do lar. Nós somos chamados pelo Senhor a sermos modelos de amor em um mundo carente de amor. Amém? O amor incondicional com o qual nós fomos amados, o amor que se doou, que se entregou por nós, o Senhor está dizendo: reflita esse amor, seja um exemplo. Sabe, amados, a palavra de Deus diz que todas as coisas passarão, mas o amor permanecerá. O amor deve ser exalado. O amor, ele deve ser visto na sua vida e na minha vida. Então, olha, pensando em família, a forma como os nossos filhos se comportam, eu chamo a sua atenção para isso. Obedecem e respeitam. É um exemplo. Sabe, eles são um reflexo direto de quem você é. Eu quero repetir isso. Os seus filhos, os meus filhos, eles são um reflexo direto de quem nós somos. E aí a gente pode pensar assim, diante de uma afirmação tão contundente como essa. Esse é um pensamento assustador, porque afinal de contas eles têm livre-arbítrio, sim ou não? Sim. Eles são livres para fazer a sua escolha. No entanto, filhos seguem exemplos. Que tipo de exemplo de amor você tem sido para o seu filho? Que tipo de exemplo de amor eu tenho sido para os meus filhos? O exemplo da igreja está preparando o futuro da humanidade. Amém? Assim também como o seu exemplo está preparando o futuro dos seus filhos. Amém? Meus amados irmãos, entenda, Deus espera de nós uma vida exemplar. Aleluia. Então, olha, todos nós cometemos erros, mas Deus pode colocar a nossa vida em ordem. Amém? Há esperança. Amém, Gedaías? Há esperança. O Senhor é aquele que vem e desfaz o caos. O Senhor é aquele que vem e desfaz a desordem. O Senhor é aquele que traz vida diante de um vale de ossos secos. Quando Ele diz: haja vida, há vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós podemos sim, pela graça de Deus, ter a nossa vida recolocada em ordem. Então, olha, Deus vê a sua integridade, Deus vê a pureza interior do seu coração, mas é a comunidade que vê o seu exemplo exterior. Amém? Portanto, nós temos uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Ser exemplo. Nós sim fomos chamados a ser diferentes, não porque somos melhores, mas porque uma graça nos alcançou. E agora nós temos um caminho a mostrá-los. Aleluia. O apóstolo Paulo também diz a Timóteo: ser exemplo na fé. E sabe o que é interessante? Porque fé aqui não é crença. Porque quando falamos de fé ou ouvimos sobre fé, nós logo somos atrelados a crer, em acreditar, em confiar. Mas a palavra fé aqui, ela está atrelada, mais atrelada à fidelidade e compromisso. O Senhor está dizendo assim: você deve ser um exemplo na palavra, você deve ser um exemplo no procedimento, você deve ser um exemplo no amor. E você tem que estar comprometido. Você tem que estar em fidelidade, em ser exemplo, na palavra, no proceder e no amar. Então há um comprometimento, querido, nas nossas vidas. Nós fomos chamados. Olha o que a palavra diz, Paulo aos Coríntios, ele diz assim: olha, o que se espera de cada dispenseiro é que ele seja achado fiel. Amém? O Senhor quer encontrar fidelidade na minha vida e também na sua vida. Então, olha, lealdade, fidelidade, comprometimento. Somos um exemplo na fé. Aleluia. Mas vale sim dizer que também somos chamados a crer, a acreditar, a confiar e a nele esperar.
porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus amados irmãos, nós somos um exemplo para uma sociedade desprovida de fé, uma sociedade onde a deslealdade está em evidência, uma sociedade onde não há fidelidade, onde as pessoas se corrompem com muita facilidade, onde as pessoas estão barganhando, sabe, por aquilo que é melhor para si. Mas a palavra do Senhor está dizendo: ei, vocês não são assim, vocês são exemplo na fé, vocês têm comprometimento, vocês têm fidelidade, vocês têm lealdade, vocês têm um nome que está sobre vocês a zelar. Aleluia. Então o Senhor espera de nós que sejamos exemplos na fé. Somos exemplos para uma sociedade desprovida de fé. Aleluia. E para finalizar, a palavra diz que nós devemos ser um exemplo na pureza. E essa expressão pureza aqui, conforme transcrito, aparece apenas 2 vezes nas Escrituras. As 2 em Timóteo. E ambas se referem a uma vida livre de toda a corrupção sexual. Querido, isso está aflorando nos nossos dias. É tanta erotização, é tanta sensualidade. E o Senhor está dizendo para nós, o Senhor está dizendo para mim, o Senhor está dizendo para você, o Senhor está dizendo para a sua igreja: vocês são exemplo. Quando as pessoas olham para mim e para você, elas não têm que ver em mim e em você sensualidade. Amém? Elas têm que ver a glória de Deus. Aleluia. A sensualidade você deixa para sua esposa e para o seu marido dentro dos 4 paredes. Aí você manda ver. Vocês são um exemplo. A maneira como você veste. Quando eu falo a maneira que você veste, não é o estereótipo, mas a maneira como você veste você glorifica a Deus. Você não provoca sensualidade. Paulo está dizendo: Timóteo, você é exemplo. Quando você estiver se organizando na frente do espelho, vamos colocar para ir à igreja, mas para ir a qualquer lugar, mas para vir aqui para adorar o Senhor. Você olha para você e diz assim: Senhor, eu estou bem para ti. Porque é para Ele que você vem, amém? Mas quando você for na padaria, no mercado, você continua sendo exemplo. Então você não vai vestir de uma maneira indecente. Quando você for à praia ou qualquer outro lugar do tipo, você continua sendo exemplo. Querida, a palavra está dizendo para nós, Paulo está dizendo assim: olha, você deve estar livre de toda corrupção sexual. O ato em si de uma sexualidade corrompida é só o estopim de algo que já foi para o brejo há muito tempo. Nós devemos ter olhos santos. E nós vivemos em dias tão difíceis para isso, principalmente nós que somos homens. Não é verdade? Certa vez eu ouvi de alguém que dizia, algum dos pais da igreja, que quando orava dizia: Senhor, coloca a eternidade nos meus olhos. Isso ficou no meu coração. Eu gosto de correr, e quando eu vou correndo, eu vou sempre dizendo: Senhor, coloca a eternidade nos meus olhos. Nós precisamos ter olhos santos, olhos puros. Nós não podemos ser corrompidos sexualmente. Mas não somente isso, o Senhor está dizendo: ei, você é exemplo. Você é exemplo de pureza. Você é exemplo de santidade. Então, numa época de tanta imoralidade, onde a mesma, escute isso, não apenas se tornou aceita, mas abraçada e celebrada, nós precisamos desesperadamente de modelos. Nós precisamos de tipos do céu, de um padrão divino de sexualidade, para ser visto e ser imitado, amém? Paulo disse, olha para os Tessalonicenses: eu me tornei um modelo a ser imitado. O Senhor está dizendo assim: olha, que seja visto em vocês modelos a serem imitados, aleluia.
Amados irmãos, nós devemos reproduzir a glória de Deus. Então o Senhor está dizendo, seja modelo. Então o Senhor está nos chamando para ser modelo, deixar a impressão dos céus na terra, primeiro por meio da palavra, a sua fala, a sua linguagem, ela deve glorificar a Deus em todo o tempo, amém? O seu proceder não deve ser diferente, toda a sua maneira, toda a sua conduta divina deve apontar para a glória de Deus. E também o seu amor, atos de amor que se doam incondicionalmente, que se entregam, que se lançam em amar, não porque eles devem ser amados, mas porque eu fui amado e eu sou uma expressão daquilo que eu sou, amado por Deus, amém? E por fim, um exemplo de fé, eu me comprometo com o meu Deus. Eu me comprometo com o seu evangelho e viverei em pureza para a glória dele. Aleluia. O Senhor assim nos diz: ser exemplo. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor.